Gênesis 22, eu gostaria de ler para vocês versículos de 1 a 5. E aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. Essa é a história de quando Abraão ofereceu Isaque como um holocausto, um sacrifício. Agora, quando você lê essa passagem, e presta muito bem atenção, você começa a ver nitidamente e com facilidade Jesus Cristo, o nosso sacrifício, nosso substituto. Na verdade, onde quer que você corte a Bíblia, ela sangrará com o sangue de Jesus Cristo. Cada página, cada capítulo, cada versículo, preste atenção e você vai ver Jesus Cristo. Gênesis 22 não é uma profecia. Não há nada escrito aqui que diz, olha, Jesus vai vir, isso vai acontecer com ele, e ele vai morrer, vai ressuscitar. Não é bem assim. Gênesis 22 é um tipo. É um tipo que começa com Isaque e termina com um carneiro. Um tipo, algo que fica refletindo o que você vê no Novo Testamento. E o incrível é o que aconteceu com Abraão, aconteceu um pouco menos do que 2.000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Alguém poderia falar, é uma coincidência, isso que você vê muita coisa semelhante. Só que quando você lê o Velho Testamento, você vê vários tipos assim. Não é uma vez só. Mas o tipo aqui em Gênesis 22 é assustador. Como em cada versículo você vê algo que aconteceu na vida de Jesus, mostrando mais uma vez para todos nós que a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a própria palavra de Deus. E você pode confiar nela. Quando você está lendo a Bíblia, Deus está tão perto de você, é como se Ele estivesse respirando na sua cara. Quando a gente conversa com Deus, é assim, a gente ora, essa é a nossa palavra para Ele. A gente lê a Bíblia, essa palavra dele para nós. É um diálogo. Todos nós devemos valorizar a Bíblia, e quando você vê uma passagem dessa, é uma coisa incrível. Ver Jesus em Gênesis 22. Agora, para podermos entender bem a história e esse tipo de Cristo em Gênesis 22, primeiro é importante voltar e ver o contexto histórico de Gênesis 22. Então, eu gostaria que vocês notem uma passagem, um versículo aqui, desculpa. É o primeiro versículo. Note aqui o que ele disse. E aconteceu, versículo 1 de Gênesis 22, e aconteceu depois destas coisas. Depois destas coisas. As nossas vidas são assim, né? Nós estamos aqui hoje depois de algumas coisas.
Agora, Abraão chega a esse ponto, uma prova da fé dele é algo muito pesado, não para iniciar a vida cristã dele, ou a vida de fé com Deus que ele tinha, mas depois de vários capítulos. Nós, primeiramente, encontramos Abraão no capítulo 11. Ele ainda está na pátria dele, e Deus chama ele, ele sai de lá, ele nem sabe para onde ele deve ir. Isso em capítulo 11 e capítulo 12. Em capítulo 12, Deus fala para ele: Abraão, você vai ser de uma família que vai ser uma bênção para todos os povos, todas as nações até. Você vai lendo, especialmente capítulos 15 e 17, Deus reafirmando essa aliança e dizendo para Abraão: e você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado, você vai ter uma grande descendência e você vai ter um filho. E Abraão pensando: mas isso vai ter que ser um milagre, porque eu sou muito velho. E passou uns 25 anos antes disso acontecer. Com 100 anos de idade, anos e anos de andar pela fé com Deus, sem filho, milagrosamente, ele com 100 anos de idade, Sara com 90, nasce quem? Qual é o nome dele? Isaac. E isso depois de ele mandar embora Ismael, o primogênito dele, só que era um filho ilícito, não que Deus queria, filho da carne, não da promessa. Isaac era o filho da promessa. Agora é Abraão, 100 anos de idade, ou agora mais que 100 anos de idade. Sara, os dois com Isaac por vários anos. Na verdade, segundo os estudiosos, nessa história aqui, Isaac não era um menino pequeno. Ele tinha entre uns 25 e 37 anos de idade. Muitos falam que ele tinha 33 anos de idade, igual à idade de Cristo quando ele foi crucificado. Eu não vou poder confirmar isso. Mas, obviamente, o filho que andava no temor do pai dele, um rapaz que era respeitoso e tudo, e todo o foco da aliança, das promessas, foram em Isaac. A herança, ser uma bênção, a descendência, tudo isso focado em uma pessoa, em Isaac. Nós começamos com Abraão em Gênesis 11 e a gente viu muito a história dele. Capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e agora 22. E nesse momento, vocês podem imaginar comigo, ele pensando: eu cheguei a esse ponto. Deus me deu um filho, ele já cresceu, ele já é de idade, dá para ele herdar essas coisas que Deus prometeu. Esse é o momento. Eu sou velho, minha esposa é velha, e olha, Deus fez de tudo. Agora é só para ele herdar essa terra de Canaã que Deus prometeu para a minha descendência, tudo através de Isaac. E nesse momento, parece que é o fim da necessidade de Abraão ter fé. Já visualizou basicamente tudo. Nesse momento, Deus fala: eu vou provar a fé dele. Nesse momento. O que acontece? Então, chegamos aqui em versículo 1. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. Provou na ideia, na questão de autenticar a fé dele. Vamos mostrar, vamos manifestar a fé de Abraão agora. Eu já falei isso para vocês. A minha fé de ontem não é necessariamente a minha fé de hoje. Em outras palavras, eu posso ficar bem firme ontem e hoje eu fico mais fraco e acabo não, como Abraão fez quando ele cometeu adultério com Agar e outras coisas, mentindo. Isso pode acontecer.
E aconteceu com Abraão, infelizmente. Mas aqui, um momento crítico da fé dele. E Deus quer mostrar a fé dele. E dá para ver nessa história grande fé. Aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te até de Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Note essas 3 coisas que Deus fala para ele: teu filho, teu único filho, a quem amas. 3 coisas. Primeira coisa, o teu filho. Esse que é o herdeiro. Você vai oferecer em holocausto esse filho. Irmãos, ele não falou oferecer um boi ou um cordeiro. Ele falou para ele cometer sacrifício humano. Matar o filho dele em cima de pedras e queimar o corpo dele. Vocês estão entendendo? Agora, Deus falou isso para Abraão quando Abraão já tinha uma boa noção de tudo que Deus falou. Mas Deus falou que esse filho vai ser o herdeiro. Deus me deu esse filho milagrosamente. Mas agora ele pede para eu oferecer em holocausto meu filho? Teu filho, ele fala. E ele não somente fala teu filho, ele fala o teu único filho. Peraí, mas ele não tinha Ismael? Tinha. Só que Ismael não faz parte da promessa, então na questão da herança, na questão da descendência, na questão da terra, na questão de tudo que Deus prometeu na aliança, Ismael não é nada. Toda a fé e toda a esperança de Abraão ficou focado em Isaque. Então Deus disse: o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E Deus sabia. Aí eu consigo imaginar o amor que Abraão tinha com o filho dele. Eu lembro quando a Celina, nossa mais velha, nasceu, e eu acho que a gente tirou umas 200 fotos cada minuto quando ela nasceu. Tudo que ela fazia. Uma coisa muito especial. E sabendo que aquela vida Deus deu para você como responsabilidade, o futuro do seu nome, da sua família e tudo, se fica no seu filho, na sua filha. E Deus disse para ele: toma Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Moriá é uma palavra interessante, quer dizer visto por Deus, o escolhido por Deus. A nossa filha recebeu esse nome por causa disso. Em inglês a gente fala Moriah. E por causa dessa história, a influência dessa história na vida da minha esposa, nossa filha tem esse nome agora, nossa caçula, né? Moriá, Moriah. E Deus disse: vai para esse lugar chamado Moriá, o visto por Deus, escolhido por Deus, e oferece Isaque ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. O que acontece? Vamos ver aqui o primeiro passo de Abraão, versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albordou, que quer dizer selou ou arreou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu vejo aqui, irmãos, fé que poucos têm. É fé que vem com experiência. Na verdade, eu vejo não somente fé, mas esperança em Abraão.
E é muito incrível quando você presta muito bem atenção na história. Deus falou: você vai oferecer em sacrifício o seu único filho que você ama, você vai sacrificar ele lá em um dos montes da região de Moriá. E ele, pela madrugada, acorda e já vai. Já vai. Você tem esse tipo de fé? Deus fala uma vez de madrugada, você já vai? Ou demora um pouco? Eu vou dizer para vocês, como a gente viu em Abraão, demora muitas vezes. Mas agora Abraão já cresceu bastante na fé, já entendeu muito, já viu muito a mão de Deus. Quando você vê a mão de Deus, isso faz algo você para você depender mais dele e confiar mais nele e querer ver ele operar mais na sua vida e nas vidas dos outros. Então ele acordou, chamou 2 moços, falou: vem conosco. Ele cortou madeira, essa lenha, preparou as coisas. Ele viajou quanto tempo? 3 dias. 3 dias, basicamente, Isaac estava morto na mente de Abraão. Vou levar meu filho para lá. 3 dias, sabendo todo dia, andando naquele caminho, Deus falou para eu matar o meu filho. Isso é difícil entender, não é? Matar filho? Se Deus falasse isso para mim, teria que ser algo do céu mesmo, tipo tão, porque não vai acontecer. Mas se é Deus mesmo, 3 dias. Ele viu o lugar de longe, percebeu? Deus falou para ele, que ele disse em versículo 2, eu vou falar para você onde vai ser o lugar. Então ele falou para os moços, vocês vão ficar aqui, mas presta atenção na fé de Abraão, no fim de versículo 5. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E presta atenção, havendo adorado, o que ele fala? Tornarei, ele fala? Não, o que ele fala? Tornaremos a vós. Quem vai voltar? Ele e Isaac. Mas e você não vai matar ele? Vou. E ele vai voltar comigo. Fé, irmãos. Olha que o escritor de Hebreus falou em Hebreus 11, por favor, mantendo um dedo aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Diz aqui, em Hebreus 11, 17, pela fé ofereceu a Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recolheu. Antes da ressurreição de Jesus, Abraão já está pensando: nós dois vamos para lá, eu vou matar meu filho, e ele vai ressuscitar, e nós vamos voltar, porque Deus prometeu para mim que ele é o herdeiro. Bem, amém. Alguém deve dizer amém, que é isso mesmo. Essa é a fé. Eu não sei porque Deus quer que eu mate meu filho, mas eu sei que ele vai voltar comigo. Essa fé, irmãos. Às vezes a gente não sabe porque Deus manda algo para ser feito, sei lá, uma coisa esquisita, ninguém entende. Mas Ele vai cumprir todas essas promessas que Ele nos deu, todas. Deus não vai falhar. Agora vamos continuar, porque há uma dúvida difícil que Isaac apresenta para o pai dele, versículo 6 de Gênesis 22. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs lá sobre Isaac, seu filho. Ele tomou o fogo e o cutelo, que é um cutelo? É um ferro semicircular com um cabo de madeira. Colocou na sua mão, a Bíblia diz, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. Ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo
e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, olha aqui, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Vocês conseguem imaginar essa parte da história? Pai, mas a gente vai fazer um sacrifício? Sim, filho. A gente tem o fogo e a gente tem a lei, a gente tem tudo aqui, só que tem um problema, pai, que o sacrifício não está por aqui. Ah, não, mas Deus vai fornecer. Até nisto, Abraão mostrou grande fé. Eu imagino que ele estava segurando até, sei lá, lágrimas, dor, pensamentos pesados, o que estou fazendo, o que está acontecendo? Mas ele já tinha na mente dele, eu não sei como que Deus vai resolver isso, mas de uma forma ou outra, meu filho vai voltar comigo por causa das promessas que Deus me deu, e eu estou confiando nelas. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Vamos continuar, porque esse momento crítico, né? Versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou a Abraão ali o altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar, ou seja, para matar em sacrifício o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão! E disse ele, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Grande fé, mas imagina a emoção dentro dele. Agora, tem umas coisas que a gente não vai entender que a Bíblia não explica. Por exemplo, pai, chegamos, mas ainda o cordeiro não está aqui. Agora a gente não sabe, eu estou inventando essa conversa. Ele fala, filho, você é quem tem que morrer. Ele estava confiando na ressurreição. Não sei se ele falou, filho, eu não sei o que Deus vai fazer, mas é para você ser o herdeiro, mas Deus me falou. E eu não entendo tudo, mas parece que Isaac, sem falar, sem brigar, sem lutar, permitiu o pai dele amarrar ele. Eu não sei. A Bíblia não fala. Você poderia aceitar isso do seu pai? Ele ia amarrar você em cima de um altar para imolar e queimar você? Sei lá, que coisa horrível. Mas novamente, nós não estamos falando de coisas normais, estamos falando de andar pela fé, e Deus está testando a fé de alguém que já passou anos andando com Deus. E deu para ele uma responsabilidade incrível. Note de novo o primeiro versículo de Gênesis 22. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Provou. Você crê de verdade? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que tem que acontecer para você desistir? O que é necessário para você falar, não, isso é louco? Às vezes as pessoas falam algo assim, eu quero ser crente, mas eu não quero ser radical. Vocês acham que o que Abraão estava fazendo era radical, sim ou não? Eu acho muito radical. Muito. E diante do mundo que não vê Deus, os nossos olhos que têm fé vendo Deus, a gente faz muita coisa radical. Eu me lembro quando eu falei para alguns parentes, anos e anos atrás, parentes que não tinham a mínima noção sobre o Brasil. Eu falei, Deus me chamou, eu vou ser missionário no Brasil, outro país, nem conheço a América do Sul, vão lá.
Não, sério, você vai lá? Como que você vai sobreviver? Pessoal lá é só arco, flecha e lança. Eles vão matar você no mato. Falando sério, o pessoal falou isso para mim. Mas como que você vai sustentar? Você vai lá, de onde vai vir o dinheiro? Ninguém pensando, mas há muitos missionários e Deus toma conta de todos eles, eu vou morrer. Mas há muita decisão nossa, pela fé, que parece radical. E com certeza teve essa situação de Abraão com Isaac. Não, mas isso eu não entendo. Esse pastor, essa história aqui é outro nível. Eu nunca vou chegar a esse outro nível. Pela fé você consegue. Porque o mesmo Deus, o Deus de Abraão não morreu e nasceu Jesus. Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Mesmo Deus. Ele quer a mesma fé. Eu não vou falar para vocês que ele vai pedir para você quase matar o seu filho. Isso já aconteceu. Vocês acham que é fácil eu sair da minha pátria, conhecendo tudo lá, e trazer os meus filhos para cá, criar os meus filhos aqui, outra cultura? Você sabe que não é fácil. Agora, o Brasil não é o Irã, não é o Afeganistão, não é como um lugar daquele que é eu não quero ser missionário lá. Mas mesmo assim, aqui não é América, aqui não é nosso país. E às vezes eu penso sobre a criação dos meus filhos e tudo, mas eu não estou aqui pelo que eu vejo, eu estou aqui pela fé. Deus me colocou aqui. E às vezes exige sacrifício, às vezes exige você tomar uma decisão e não faz muito sentido. A gente tem amigos e parentes. Um amigo, eu trabalhava lá nos Estados Unidos com a esposa desse amigo. Agora eu estou aqui no Brasil tentando arrumar uns reais para comprar um terreno. E ele tem literalmente milhões de dólares agora com a empresa dele. Ele rico. E eu, nem tanto. Aqui é situação diferente. Mas novamente, é pela fé. E para mim, ver um monte de cédulas americanas não tem o valor que ver vocês salvos no céu comigo um dia. Não é a mesma coisa. Saber que vocês estão servindo não é a mesma coisa. Mas é pela fé, não é pela vista. Então vamos chegar aqui, versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi a Abraão e tomou o carneiro e ofereceu um holocausto no lugar de seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. É interessante, né? Ele falou, Deus vai prover um cordeiro, sabendo que ele estava prestes a matar o filho dele. Deus para ele, fala, não, eu ouvi sua fé, agora eu sei que você me teme. Ele levanta a cabeça dele, e atrás dele tem o quê? Tem um carneiro. Um animal limpo, não imundo, dá para sacrificar. Ele vai atrás desse animal e sacrifica como substituto do filho dele. Agora versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras, que quer dizer verdadeiramente ou com certeza, te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra,
porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Essa última parte aqui, versículos 15 a 19, é interessante porque Deus já deu isso como uma aliança incondicional. Nada depende de você. Eu vou realizar tudo isso. Só que agora ele fala, mas eu vou fazer certas coisas por causa da sua fé, por causa da sua obediência. Agora, o meu entendimento é o seguinte: a chave é a palavra jurei, em versículo 16. Jurei. Deus não precisa jurar, ele já falou, já era, mas Deus falou, agora que eu vejo a sua fé, eu vou jurar mesmo para você saber, para eu confirmar, para solidificar, deixar mais concreto mesmo essa realidade. Tudo que eu prometi, eu vou fazer mesmo. Ele ia fazer, mas agora com juramento, ele enfatiza que ele vai fazer. Irmãos, quando a gente anda pela fé, Deus fortalece cada vez mais a nossa fé. Vocês estão entendendo isso? Se você sempre desiste, sempre fala, não, eu acho que não vou fazer, não, mas, então você não anda pela fé e você não vai ter fé fortalecida. Existe um momento que Deus fala para você pisar onde você nunca pisou, fazer o que você nunca fez, falar o que você nunca falou, e é um momento de desconforto, é algo que incomoda, algo que você precisa sair da sua zona de conforto, mas preste atenção, na hora de você tomar aquele passo, dar aquele passo, chegar naquele lugar, você vê que Deus está presente naquele lugar também, contigo. E só por andar, e só por chegar naquele lugar, você vê que Deus está presente. Né? Vocês lembram da história? Eu já contei várias vezes, mas vendemos nosso carro em São Paulo, chegamos aqui, e ela grávida, a gente comprou nova casa, a gente precisava, ela buscava compras no mercado, voltava para casa, a gente não tinha ar-condicionado, a gente nem tinha ventilador quando a gente chegou primeiro, não tinha muita coisa. Eu me lembro dela caindo na cama, no colchão, assim, que não tinha nem cama, tinha só colchão. E ela cansada, a gente assim, sem carro, a gente não tinha nem condições para comprar carro, mas a gente falou, se Deus quiser dar carro para nós, Ele vai dar. E Deus falou, e você não vai falar nada para ninguém sobre a sua necessidade. Então, sem dinheiro, sem carro, várias crianças, grávida de novo, no calorzão de Rondônia. E Deus já abrindo portas, pessoas já querendo estudo bíblico. Eu me lembro, 2 semanas depois de chegar, já pessoas querendo. Primeiro estudo bíblico, 40 pessoas. Mas eu estava andando onde eu nunca andou, nessa questão de não ter carro e não pedir dinheiro e nada. E por 3 meses, ficou muito difícil para nós nessa questão, tentando ir para pessoas, fazer visitas, orar, realizar estudos bíblicos e tudo, como a esposa grávida, tudo. Eu não pensei nada sobre táxi, nada, nem entrou na minha cabeça, eu andava para qualquer lugar, assim, tudo, toda a cidade. E um dia, como vocês já sabem, um pastor entrou em contato comigo e falou, a gente recebeu um dinheiro, a gente quer dar para vocês. Quantos vocês precisam? E o que vocês precisam? Um carro? Primeira coisa na lista. Eu falei, a verdade é que a gente precisa de um carro mesmo. Só que carro no Brasil não é barato. E ele falou, faz o cálculo e volta para mim. Eu mandei o e-mail. Na época a gente precisava de $22 mil, que hoje lá parece até pouco comparado com o valor dos carros de hoje em dia. Mas isso em 2012. E o carro que a gente usa até hoje, é o carro que aquela igreja comprou, anos e anos atrás. Sem eu ter falado nada para eles sobre a nossa situação financeira. Não tinha falado nada. Deus fez isso. Eu encontrei Deus onde Ele me colocou. E se você for para onde Ele quer que você vá, você vai encontrar Ele lá.
E você vai ver o milagre, não quando você falar, não, isso é impossível, mas é quando você decide ir para o impossível, e quando você chega no impossível, ele torna o impossível possível. E é isso que aconteceu várias vezes na vida de Abraão. E por causa disso, ele chega nesse momento de Deus falar, mata seu filho, ele fala, tá bom, porque se eu matar, o Senhor vai ressuscitar, porque o Senhor prometeu para mim que ele é o herdeiro. Então ele vai lá. Só que Deus, para ele não mata o filho dele. Deus fornece carneiro, e Deus faz esse juramento, e eles voltam para Berseba. O fim do capítulo, versículos 20 a 24, nos prepara para o casamento de Isaac. Eu vou ler para vocês, mas não é muito focado na história que a gente está lendo. O versículo 20 diz, e sucedeu depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão. Imagina esses nomes, Uz e Buz, né? Mas enfim. E Kemuel, pai de Arã, e Quezide, e Azo, e Pildaz, e Gidilaf, que em inglês parece uma expressão em inglês, Gidilaf, mas enfim. E Betuel. E Betuel gerou Rebeca, esses 8 deu à luz Milcá, a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá. Ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Taás e Maaca. Nomes complicados, né? Mas consegui. Agora, irmãos, antes de terminar hoje à noite, eu gostaria de simplesmente destacar algumas coisas que a gente viu. Quando eu estava pregando, contando a história, quem já viu Jesus na história? Quem já viu Jesus na história? Muita coisa. É tão claro. Você tem um pai oferecendo o único filho dele, certo? Jesus é o unigênito do Pai, oferecido por nós. Agora, na mente de Abraão, a Bíblia usa o tempo de 3 dias, na mente de Abraão era que se Isaac já fosse morto, ou já estivesse morto, 3 dias. Bom, no dia que para ele matar ele acaba não matando ele, o filho dele vive. E o que aconteceu após 3 dias? Jesus ressuscitou. E no caso aqui, Isaac ressuscitou na mente de Abraão. Vocês perceberam quem carregou a madeira até lá? Alguém percebeu? Era Isaac. O que aconteceu com Jesus? Ele estava carregando a própria cruz dele. E a gente vê isso aqui. O que é que Isaac falou quando Abraão começou a amarrar ele? Ele falou, isso é injusto, pai. Eu sou seu filho. Ele falou alguma coisa? Não. E a profecia em Isaías 53, versículo 7, e o que a gente vê no Novo Testamento, é que Jesus ficou quieto. Nunca falou, você nunca vai ler versículo nenhum que Jesus falou, isto é injusto, vocês estão me perseguindo. Era injusto? Muitíssimo injusto. Mas como Isaac, a gente não vê palavra nenhuma que diz que Jesus ou Isaac falaram alguma coisa. Agora, há uma transição, sem Deus explicar, e primeiro Isaac representa Jesus, e no fim da história, o carneiro representa Jesus. Vai de uma coisa para outra. Eu acho interessante porque eles falavam muito sobre um cordeiro. Mas o que foi sacrificado? Um cordeiro? Não, foi um carneiro. Ou seja, o sacrifício não esperado. João capítulo 1 diz que Jesus foi para o povo dele, mas o povo não conheceu a ele. E como eles estavam imaginando, cordeiro, mas não era cordeiro, era um carneiro. Jesus também não reconhecido. Alguém percebeu como eles acharam o carneiro? Qual era o problema do carneiro na nossa história? Alguém lembra? Na história, os chifres, a cabeça do carneiro estava onde? Estava
estavam presos no mato. O que aconteceu com Jesus quando ele foi crucificado? O que foi colocado na cabeça dele? Uma coroa de espinhos. Jesus, que é nosso sacrifício, preso, com coroa de espinhos, esse carneiro, chifre no mato, preso para ser sacrifício. Agora, Isaac, era para ele morrer. Irmãos, era para nós morrermos, certo? O salário do pecado é a morte. Só que Deus tira o pecador e deixa o carneiro, deixa Jesus ser nosso substituto e morrer por nós. Tudo isto em Gênesis 22, um capítulo escrito muito tempo antes do nascimento de Jesus. Para mim, eu vejo algo incrível aqui, especialmente a fé de Abraão, especialmente o tipo de Cristo. Vamos abaixar nossas cabeças hoje à noite, fechar os nossos olhos. A gente vê duas coisas nessa história. Deus prova a nossa fé e Deus prove o nosso substituto. A nossa responsabilidade é confiar nele. Confiar. Há alguém aqui hoje à noite que diz, pastor, eu sei que eu preciso ter mais fé em Deus. Pode ser que há um passo que você não deu ainda. Uma coisa que você não fez ainda. Você sabe, o Espírito Santo fica cutucando. E é a hora de fazer algo, mas você percebe que você não faz porque há falta de fé. Falta de fé. Irmãos, de uma forma nós não estamos procurando fé maior. Estamos precisando compreender como o nosso Deus é maior. Quando o objeto da sua fé é grande, isso muda tudo. Irmãos, nosso Deus é grande. Alguém aqui hoje a nós que diz, pastor, ore por mim, eu vejo que eu preciso ir para frente com Deus em alguma área específica da minha vida. Mas eu não tendo a fé, eu não estou confiando nele, e hoje à noite, diante dele, eu quero levantar a minha mão e falar, Deus, me ajude, eu preciso crer mais em ti. Se isso é você hoje à noite, pode levantar sua mão bem rapidinho? Eu agradeço vocês, pode abaixar as mãos. Fé. Se você nunca recebeu Jesus como seu Salvador, preste atenção. Jesus é o nosso substituto, como o carneiro que morreu no lugar de Isaac. Era para Isaac morrer. Mas Deus falou, não, esse carneiro que não fez nada de errado, vai ser o substituto de Isaac. E quando você recebe Jesus, ele é seu substituto. Há alguém aqui hoje à noite que tem dúvidas sobre isso, sobre a sua própria salvação? Há alguém aqui que hoje à noite diz, pastor, ore por mim, eu estou duvidando. A minha salvação, que Jesus já se tornou o meu substituto. Se isso você pode levantar sua mão bem rapidinho. Vamos para Deus em oração. Pai Celestial, eu agradeço o Senhor pela ajuda nessa pregação e no preparo dela, e obrigado por esse capítulo maravilhoso. É uma passagem tão profunda. E considerar que é uma passagem de um livro extremamente antigo, mas toca os nossos corações hoje, realmente é algo especial. Obrigado que a Bíblia é a tua palavra. Obrigado por ter preservado a tua palavra. Obrigado que essa palavra está conosco e dá para nós pegarmos. Obrigado pela tradução em português. Obrigado pelos que sofreram para que o Brasil
tivesse uma tradução. E Pai, eu peço que o Senhor dê para nós mais fé. Várias pessoas levantaram a mão hoje à noite dizendo, eu preciso de mais fé. E Pai, a minha oração, o Senhor pode responder, e eu peço que o Senhor responda, mas eu sei que realmente cada pessoa precisa ir a Ti hoje e buscar isso. Pai, eu não sei quais são os passos, mas várias mãos levantadas hoje à noite, e o Senhor sabe o que cada pessoa precisa. Pela Tua graça, pela Tua misericórdia, opere em cada um de nós. E qualquer pessoa que não tem certeza da salvação, eu peço que o Senhor opere de forma poderosa, sobrenatural, para que cada pessoa que frequenta a nossa igreja ou visita possa compreender o Evangelho e ser salvo. Em nome de Jesus Cristo eu peço e te agradeço. Amém.